Aguada em degradê. A capacidade da aguarela para recriar as formas com base em subtis gradações de tom e cor evidencia-se mediante duas técnicas básicas: o trabalho sobre um fundo úmido e a sua aplicação sobre um fundo seco. As duas técnicas combinadas permitem a sobreposição e fusão de tons que imprimem à aguarela a sua especial transparência e luminosidade. Os materiais para pintar a aguarela são as aguarelas, a paleta, os pincéis, o papel e a água, já que a técnica se baseia sempre no uso da umidade na tinta. Uma esponja é muito necessária para controlar a umidade dos fundos da pintura. O equipamento fica completo com um trapo para limpar os pincéis. Para aprender a praticar as técnicas de superposição de tons, propõe-se um simples exercício: pintar a paisagem de um deserto. Previamente, prende-se o papel à prancheta com fita adesiva para evitar que se enrugue. Depois, molha-se o papel com a esponja. As tintas devem colocar-se nas bordas do prato para que as misturas possam ser feitas comodamente na base do mesmo. Enquanto o papel está molhado, faz-se uma mancha com uma pincelada horizontal na zona superior. Depois, aplica-se uma dose de tinta na zona mais escura da paisagem. A umidade do fundo controla-se com uma esponja, um papel absorvente ou um pincel seco que arrastará a umidade e a cor em excesso. Para trabalhar esta técnica, deve esperar-se que o fundo seque completamente. Caso contrário, o tom que se aplicasse depois iria espalhar-se por toda a zona úmida. Depois trabalha-se a aguarela sobre um fundo seco, sobrepondo dois tons ou duas cores diferentes. Qualquer tom sobreposto aos anteriores dá origem a uma tonalidade mais escura. Também se pode pintar uma série de traços sobre o fundo seco das dunas para manter a intensidade da textura. Escolhe-se a zona do céu para fazer um degradê sobre a superfície já seca. O degradê inicia-se na zona superior e estende-se até à parte inferior. No exercício seguinte, vamos fazer uma veladura, técnica que consiste em aplicar camadas progressivas de tinta transparente sobre um fundo seco. Para começar, há que delimitar a forma deste vaso com plantas com um desenho a lápis. Uma vez feito o desenho, mancha-se o interior das folhas da planta com uma aguada de tom médio. Quando a tinta secar, pintam-se um pouco mais escuras as zonas que se consideram de sombra. Pode observar-se como as sombras foram definidas graças ao contraste que dá volume a toda a planta.
Por último, fazer-se-á uma nova veladura ou sobreposição tonal, aplicando uma nova camada de cor em redor do vaso. A paisagem é o melhor modelo para praticar a sobreposição de tons com a aguarela. Este céu nublado oferece excelentes possibilidades para nos exercitarmos na gradação de tons. Começa-se por desenhar o horizonte com traços muito finos na parte baixa do enquadramento. Depois, esboçam-se as nuvens com umas linhas muito suaves. Umedece-se a superfície do papel para conseguir a fusão efetiva da tinta. A primeira aguada deve ser bastante diluída, manchando-se os tons mais claros dos azuis das nuvens. Os tons brancos deixam-se a descoberto, já que constituirão a zona mais luminosa do quadro. Com o fundo ainda úmido, trabalham-se com o mesmo tom mais carregado de cor as partes superiores direita e esquerda, criando-se um forte contraste com a camada inferior. Uma vez seco o papel, a parte inferior do céu pinta-se com o azul mais escuro e recorta-se com a pincelada a linha do horizonte. Aumenta-se gradualmente o contraste na zona da direita do enquadramento, acrescentando tinta à aguada. Pode observar-se como os tons médios adquirem luminosidade ao aplicar junto deles tons mais densos. Com pequenas pinceladas carregadas de azul muito escuro, mancham-se algumas das zonas onde antes havia tons médios, com o propósito de acentuar a sensação de volume das nuvens. Na zona correspondente ao terreno e sem chegar à linha do horizonte, pinta-se com uma aguada média e uniforme. Para acentuar os contrastes, pintam-se pequenas manchas de azul muito escuro em diferentes lugares. Quando tudo está seco, abre-se com o pincel úmido uma pequena mancha clara na zona inferior direita das nuvens. Concluída esta paisagem, pode observar-se como em algumas partes o tom se fundiu com outros que ainda estavam úmidos, enquanto noutras a pincelada parece muito precisa por o fundo estar completamente seco. Como memorando, é importante ter em conta que a sobreposição de tons em seco ou sobre fundo úmido produz sempre tons mais escuros. Podem realizar-se todos os tipos de aclaramentos de tom sobre uma superfície úmida, com pincel, esponja ou trapo, consoante os casos. Para obter um tom claro, deverá conservar-se o branco do papel para não ficar tapado pela tinta. Uma veladura luminosa sobre o fundo seco acentua o contraste, escurece os tons médios e dá profundidade aos escuros.